A direita não tem essa arma, Adrilles Jorge. Olha, a questão que se coloca, eu acho que o Janones é um case de como a mídia e o judiciário são absoluta e totalmente e restritamente enviesados. No momento em que a gente tem a possibilidade de uma infame lei de fake news para ser aprovada, ou seja, fake news seria uma opinião qualquer que conteste o status quo de um judiciário, ou de um governo, ou de um Estado, que é tudo considerado como um ato antidemocrático. No momento em que pessoas estão sendo censuradas, perseguidas ou até presas pela suposta inverdade que conta. Eu sou um caso mais esdrúxulo dessa história recente, porque no pleito de 22 eu disse que o Tribunal Superior Eleitoral estava sendo parcial e que havia censura, que estava censurando pessoas contrárias à candidatura do Lula. Eu fui censurado no dia seguinte e tomei 3 meses de gancho no meu Twitter e demais redes sociais. Aí você tem o senhor Janones ensinando a mentir deliberadamente, ensinando deliberadamente a fazer fake news, ensinando deliberadamente a distorcer a realidade em proveito de uma determinada candidatura, de um determinado partido, de uma determinada ideologia. E não lhe acontece absoluta e rigorosamente nada, e ainda é veiculado e reverberado pela imprensa, como se fosse uma coisa galhofeira, como se fosse uma coisa caricata, mas absolutamente dentro dos limites da liberdade de expressão, ou seja, o cara está ensinando a mentir. O cara já mentiu deliberadamente, foi pego na mentira. O cara já foi pego fazendo corrupção, pedindo, declarando, de viva voz, pedindo dinheiro a seus funcionários, e praticamente nada lhe aconteceu. Ou seja, a impunidade de Janones é a culpa do judiciário. A impunidade de Janones é a culpa do STF. A impunidade de Janones é a culpa de um conluio entre a presidência da República, o judiciário brasileiro, através do Supremo Tribunal Federal, e a mídia brasileira, que mentem deliberadamente, que distorcem deliberadamente e usam um mascote político para ainda ensinar a mentir deliberadamente, enquanto essa mesma justiça persegue outros por falsas mentiras, por estabelecer um princípio de império da verdade, e se você se contesta esse império da verdade, dessa ditadura de uma falsa verdade do STF, você vai censurado, você perde contas sociais, redes sociais, você perde dinheiro, você tem que pagar multa e você vai até preso. É essa a realidade exposta nessa caricatura viva chamada Janones. Muito bom. E eu não sei se o Douglas queria também comentar essa questão, porque a gente tem aqui, ó. A gente tem a matéria 4, ó. A confissão. Vamos jogar já para você aqui, ó. Vale tudo para derrotar e salvar a democracia, bebê. Então, o que vai decidir essas eleições, eu estou convicto disso, são as redes sociais, é a comunicação nas redes sociais. Foi muito bem dito aqui, as redes sociais são as ruas de hoje em dia, e nós temos que fazer o enfrentamento, sim, levar as conquistas do presidente, levar o que ele fez, e ir para cima do gado, descer o cacete, fazer o enfrentamento. Eu, particularmente, estou me lixando de falar que baixa o nível. Eu sei o que está em jogo. Eu sei que o que está em jogo é a democracia desse país. E para salvar a democracia nesse país, antes eu dizia que valia quase tudo. Eu mudei o meu discurso nesses 4 anos. Hoje, para mim, vale tudo para salvar a democracia desse país. E para finalizar... Vale até fazer o diabo, Douglas Garcia. Basta apenas você conceituar o que ele leva por democracia. O que é democracia? É você censurar a parte oposta para você manter apenas o seu discurso em prática? O que é democracia? É você prender pessoas inocentes enquanto você simplesmente faz vista grossa para aqueles que estão roubando a nação? O que é democracia? Democracia para esse povo é tudo aquilo que agrade apenas a eles, tudo aquilo que é contra os seus princípios. Não vou falar princípios porque eles não têm princípio absolutamente nenhum, mas tudo aquilo que é contra a sua forma de fazer política, para eles, não é democrático. Ou seja, se eles discordam de você, você é antidemocrático. Então, o André Janones, ele é uma pessoa que ele consegue dialogar muito bem com a sua própria base, porque a base do André Janones, ela se reflete nele. O André Janones, ele é o que há de pior na política brasileira. Se você for pegar o que é mais chulo, aí eu não digo nem no sentido chucro da palavra de você ter uma pessoa que representa o povo ou não, porque o André Janones, ele não representa o povo
povão. O André Janones, ele representa o lixo da sociedade brasileira, entende? Quando você pega uma pessoa que ela, além de ser ignorante, ela utiliza adjetivos o tempo inteiro para se referir a determinada pessoa, ou mostra o quanto ele é canalha, você tem essa representatividade muito bem feita no André Janones. Mas isso tem um preço, Marco Antônio. Se você for olhar na ponta da letra quem realmente já acabou se ferrando nos últimos dias, o André Janones, ele teve um mandato suspenso por determinado período, mas teve, né? Você teve o Glauber Braga, que deveria ser cassado, mas e não foi cassado, só teve um mandato suspenso, mas teve. Então, assim, essas pessoas, por mais que elas têm esse tipo de comportamento, isso acaba tendo um preço. E eu tenho certeza absoluta de que se a gente continuar insistindo, se a gente continuar batendo, se a gente continuar brigando, o André Janones, ele vai ser um dos primeiros dentro da ala da esquerda, e é aquilo que eu falo da importância de a gente criar documentação. Representa, vai atrás, aciona o Ministério Público, o Tribunal de Justiça, o Supremo Tribunal Federal. Pode ser o primeiro a entrar nessa linha, porque ele não tem medo de entrar nesse lamaçal que a esquerda é e mostrar o lamaçal que a esquerda é. Gente, se você for olhar o comportamento de outros deputados federais, não tem a mesma coragem que o André Janones, e aqui eu não estou falando coragem no bom sentido, mas no mau sentido mesmo, eu diria mais uma cara de pau que o André Janones tem de mostrar o lixo que eles produzem todo santo dia, Marco Antônio. Eu vou ilustrar aquilo que eu falei antes, até eu me adiantei na pauta aqui, peço perdão, mas eu vou só para fazer o ilustra dessa questão do Collor. Vamos lá. Para mim, achem no Google Imagens as imagens do Bolsonaro com o Collor. Imprime colorido para aparecer foto. Me entregaram em 5 minutos, eu abri uma live, falei, urgente, consegui aqui exclusiva as fotos que comprovam a ligação do Bolsonaro com o Collor, tá aqui as fotos. E se o Bolsonaro for reeleito presidente, ele poderá nomear o Collor ministro. E poderia mesmo, não tem nada que impediu. O Collor estava com os direitos políticos dele ativos, ele poderia ser nomeado. Então não era uma mentira. O caso deles é uma mentira, porque eles não falaram que poderia nomear. Então é mais ou menos nessa linha, sabe? Mas, de novo, o problema não é o cara pegar e falar, é como isso penetra na imprensa do lado de lá, né? E chove do lado de cá. Mais uma só, eu vou colocar mais um trechinho dele aqui. Ele deu uma aula magna sobre como mentir em eleição. Vamos colocar mais um vídeo dele. E o Pedro Campos, nossos vídeos atingiram, somando todas as redes, 30 milhões de visualizações. Eu, inclusive, ia citar... Eu ia dizer, eu vim preparado para falar 20 milhões, aí dei uma conferida ali nas redes antes de subir aqui, são 30 milhões. Mas vocês se perguntaram o porquê desse sucesso? Normalmente, missão oficial, a gente inclusive comentava isso, os Pedros e a Jandira, a gente comentava, sempre que a gente vai para alguma missão oficial, o engajamento nas redes morre. Então a gente já tinha se preparado para ficar uma semana praticamente sem engajamento. Foi o contrário. Mas o porquê disso? Não foi porque a gente divulgou uma missão. Não foi porque a gente entrou na rede social com um monte de documento, com fala técnica, de terno e gravata, todo engessado, falando o que a gente foi fazer lá. Porque a massa, o povo trabalhador, o povão, porque quem define eleição é povo, não somos nós aqui, não é meia dúzia que acha que decide o futuro do Brasil em escritório com ar-condicionadão, é a massa. Essas pessoas entenderam o que a gente foi fazer lá. Mas eles entenderam porque nós comunicamos na linguagem deles, e principalmente, eu criei, alguém falou que acho que foi o Pedro, não me recordo quem, falou sobre criar uma novela, né? Uma narrativa, uma história. Eu criei uma história. Isso daqui eu vou falar uma coisa, tá? E também chega de Janones por hoje. Chega, já deu a minha cota de janonismo cultural. Mas tem uma coisa aqui que eu até quero jogar, só pra gente dar uma pincelada. Pelo menos a esquerda tem mais organização, né? Se você for comparar em termos de atividade, de organização, de grupos e tal, de fato tem que tirar o chapéu, porque esses eventos aí, os caras estão enaltecendo a mentira, que é um negócio bizarro e grotesco, mas tem o evento. Tinha que ter mais evento da direita sobre comunicação, né? Eu não vejo.